Varô, hoje, como eu falei, são 21 dias de jejum e oração. Estou cheio de óculos, varões. Só que os óculos, as pernas do óculos não aguentam, fica tudo doidão e ó, cai do poder de Deus, cai. Tá vendo aquele Luciano, ó? Luciano, ó. Cai no poder de Deus. Pá. Já. Foi ao contrário. A alegria do Senhor é a nossa. Ih, tá fraco. A alegria do Senhor é a nossa. Da glória que só tem vitória, amados. Pastor, mas como que você fala isso? Só tem vitória, meu Deus. Como que pode ser isso? Eu vou mudar até o texto aqui, mas o bispo ele vai entender por quê. Quero que você abra a Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus não é... 2 Reis 13, 22. Ana, pega o outro óculos que está sem perna também. Está lá no carro. Mas acho que ele fica melhor. A chave está aqui ou está aí? Eu sou um destruidor de perna de óculos. Hebreus 13. 2 Reis 13. Amém? Versículo 20. Amém? Está aqui no parapeito, está aqui no telão? Vamos lá. Eliseu morreu. Fala, Eliseu morreu e o sepultaram. Ih, dá de fora. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos, e então jogaram um homem na sepultura de Eliseu, e fugiram. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Só até aqui, pode parar. Dá glória a Deus e senta, igreja. Agora, pode sentar, dando glória a Deus. Amados, a igreja tem que se mover no poder de Deus, no sobrenatural de Deus. Se a gente não viver no sobrenatural de Deus, amado, a gente vai ser uma igreja morna. Vamos ser uma igreja igual às outras. Uma igreja que só prega, vai, volta, entra, sai. Não, nós temos que ter a unção de Deus. E essa unção de Deus, amado, ela quer impregnar você. É que ela quer banhar você, ungir você. Pastor, mas isso é Antigo Testamento. E esse é Antigo Testamento, né? Como é que eu vou ver no Novo Testamento, Fabiano? Então abra Atos capítulo 20. Lembrei, Atos 20. Atos 20, versículo, se não me engano, 7. Já vou eu de novo. Atos 20. Versículo 9. Atos 20, versículo 9. Esse aí talvez seja melhor para... Esse é aquele que eu ganhei na... Um jovem chamado Eutico. Bonito nome, né? Eutico. Repete comigo, Eutico. Isso é para gravar. Sabe o que é isso? É para gravar a Bíblia. Às vezes a gente fala uns nomes assim, é para você gravar, que eu já ouvi falar, esse Eutico. Vou botar o nome do meu filho. Jovem chamado, não faço não. Jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Paulo demorou, pregou até meia-noite. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, ele estava? Pode passar. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçando disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Ele fez o quê? Dá um abraço aí do teu lado, aí na pessoa do teu lado aí. O marido, esposa, eu prefiro. Amém. Ó, o Espírito Santo está descendo sobra. Amém? Abraçando, disse: não fique alvoroçado, pois ele está vivo. Pode passar, 11.
Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E o que? Lhe falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Amados, ficou de meia-noite, ele caiu. Ficou até de manhã falando ainda da palavra de Deus. Por que a pessoa ficou ouvindo? Por causa da motivação. Quem é a motivação da igreja? A motivação da igreja é o Espírito Santo, amados. Quem pode ressuscitar um homem? Só Jesus Cristo. Só o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. E nós temos essa missão de ser usado pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo aqui, como o nosso bispo, né, pregou, como foi comentado, esse jejum, amados, é sobre o dia de Pentecostes, é sobre os 40, 50 dias, né, até o dia de Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes, que comemora-se o dia de Pentecostes, onde descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e fez um mover tremendo na igreja, e que mudou a igreja. A igreja não começou depois do Atos 2, né? E por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre as pessoas e começou a falar em outras línguas, começou a fazer milagres. Amados, Jesus mesmo disse no capítulo 4 do Evangelho de João: você não tem milagres, amado. A pessoa não desperta a atenção, a pessoa quer milagre. Mas não é pelo milagre que a pessoa vai se converter, não, tá, amados? A conversão é pelo Espírito Santo de Deus, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria colocar um outro texto aqui, amados, para vocês, mas mesmo assentados, a gente pode ver. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. O que diz aí? O amor de Deus... Não, Romanos 5, 5, não é isso não? Está errado aqui. Está escrito aqui, Romanos 5, 5. No texto do bispo. Aqui está escrito assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu não sei agora se é Romano, está no texto que o bispo mandou uma ministração do Espírito Santo para a gente, né? E está aqui Romanos capítulo 5, versículo 5. Pedi para o pastor Alexandre depois me ajudar aí. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós vivemos pelo Espírito Santo dentro da igreja. Vivemos para... E aonde você for, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nicodemos, quando chegou para Jesus Cristo, chegou... Oi? Então a versão que está... no meio do texto, né? Tá, então tá, cadê então? Romanos 5, 5 está aqui? Bota aqui de novo, então, estou aqui no meio do texto, né? Aqui, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Logo vi que mandar para todos os pastores não podia estar errado. Então, o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Pastor, mas o amor não é aquela coisa de... eu amo aquela pessoa, eu gosto dela porque ela é maravilhosa, ela cozinha bem, ela é bonita, eu me apaixonei. Não é alma gêmea, não tem nada a ver com isso, não? Tem nada a ver com isso, amados. Negócio de alma gêmea, isso é coisa de novela, entendeu? Isso é coisa de encantamento. O amor é doar-se. O amor perfeito é você doar para a pessoa. O amor é doar. E quem faz a doação é o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue doar nada. Se você tem um seu inimigo, se você não orar por ele, aqueles que te perseguem, como é que você vai amar? Só o Espírito Santo pode fazer com que você possa doar. Então, o fundamento do Espírito Santo é pelo amor. Repete comigo: o fundamento do Espírito Santo é pelo amor. Até os dons do Espírito Santo, ele fala que se você, é como um símbolo que retine, ele está em você, você faz cura, faz milagre, pode fazer todos os milagres, mas é como um símbolo que retine, some. O amor não. O amor, ele nunca morre. O amor dado pelo Espírito Santo
real que foi dado pelo Filho de Deus para você. E esse amor é para que você seja usado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer diferença na minha vida e na vida da igreja. Enquanto eles estavam lá em Atos capítulo 2, esperando a promessa do Espírito Santo, não podia acontecer nada na igreja. Por isso que Jesus falou assim, ó, não se ausente de Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E quando você não pode ser testemunha de Jesus Cristo se você não tiver o Espírito Santo, não vai nada do amor verdadeiro de Deus. Não tem Deus. Som. Alô. Então, amados, o nosso fundador, John Wesley, ele também foi tocado. Ele teve uma experiência ao Aldersgate, como já falamos aqui, que ele disse que sentiu o coração estranhamente aquecido. Né? Estranhamente aquecido porque o coração pode até aquecer de outras formas, mas estranhamente que ele quer dizer de uma forma sobrenatural. Sabe o que ele notou quando o coração dele foi aquecido? Que ele viu que Jesus perdoou os pecados dele. Amados, isso é o princípio do cristianismo. Você pode ter um cristianismo cheio de poder, cheio de unção, vendo na televisão aqueles homens poderosos. Se não tiver o princípio, que é o amor através do perdão de pecado, saber que Jesus te perdoa, você não tem nada. O evangelho não vale de nada. Porque esse Espírito Santo que derrama esse amor no teu coração, para aquecer o seu coração estranhamente, de uma forma da qual John Wesley nunca foi mais o mesmo depois do dia da experiência de Aldersgate. Continuando aqui. Essa experiência marcou a transição de uma fé intelectual para uma fé viva e constante na graça. Como assim, pastor? Uma fé intelectual é uma fé que você interpreta através do conhecimento. Você lê, você entende, pô, bacana, legal. Tem muita gente que interpreta a Bíblia, conhece a Bíblia, sabe toda a Bíblia, mas não tem essa unção do Espírito Santo para poder provar esse estranhamente o coração aquecido, de fazer a vontade de Deus, de ver uma pessoa e sentir amor por essa pessoa sem nunca ter visto a pessoa. Pastor, mas você ama assim as pessoas? Eu tenho que amar porque Jesus Cristo amou ela primeiro. Eu tenho que amar a todos, porque Jesus amou a todos primeiro, amados. E quem me faz amar não sou eu, porque eu sou pecador, igual você. Eu sinto raiva, sinto nervoso, sinto aflição, e vejo uma coisa errada, mas aqui dentro tem que, eu oro o Espírito Santo transforma isso. A gente, não estou dizendo que você vai ficar amigo, super amigo, não, mas você vai ter o Espírito Santo conduzindo você, esse amor do Espírito Santo, ele vai fazer você, porque a obra de Deus, ela é concretizada pelo amor, não pode ser sem o amor, amém? Continuando aqui, amados, o Espírito Santo revelou a salvação pessoal em Cristo, isso se tornou o centro de sua pregação. Toda igreja precisa mais do que estrutura, precisa da presença viva do Espírito Santo. Nós estamos para ocupar um terreno. Pastor, você quer fazer uma estrutura maior? Quero. E por quê? Se Deus não quiser, eu não quero. Agora, se Deus quer, é porque tem mais espaço. Ah, pastor, mas não encheu nem as cadeiras aqui. Não, mas Deus quer cultivar a igreja, fazendo um milagre. Nós não temos dinheiro, amados. E Deus faz as coisas aqui com milagre. Nós somos uma igreja rica. Nós temos uma condição em que Deus deu, sustentando. Tem gente que dizima nessa igreja aqui, você nunca viu. É verdade. Dizimou agora, há pouco tempo agora, dizimou R$4.600. Pastor, e você não vai brigar com ele não? Eu falo de Jesus para ele. Toda vez. O que Deus quer, amados? Como é que uma pessoa pode fazer isso? Porque o amor de Deus entrou. Agora, muitos são colocados na obra de Deus de formas diferentes. Você já viu a mão fazer o papel do pé? Não. Tem gente na igreja que veio para sustentar a igreja. É mesmo? Sustentar a igreja. Recebeu uma unção especial para sustentar a igreja.
Ah, pastor, mas ele não é convertido, ele vai para o inferno. Não sei não, você está dizendo. Como Jesus disse para Pilatos, tu é quem dizes. Tu é quem diz. Amado, nós temos que ter sensibilidade espiritual de todas as coisas, discernimento, para que Deus possa agir no meu coração. Se a gente for aquele bitolado, lá no curso de teologia falava que você era fundamentalista. É pau, é pedra, é pedra. É Pedro e nunca o Espírito Santo. Que isso, pastor? É porque Pedro era assim. Pedro era duro, difícil, mas Jesus falou assim, esse homem aqui vai fazer uma grande obra. Quem era intelectual na Bíblia, no Novo Testamento? Sem Alexandre, sem pastor Alexandre. Dois Alexandre. Quem era o intelectual ali? Que foi transformado o intelectualismo dele, como disse aqui, né? Vocês sabem? Aventura, dizer errado ou certo? Todo precisa de estrutura, precisa da presença viva. Ele não, revelou salvação pessoal. Onde eu botei aqui? Essa experiência marcou a transição de uma fé intelectual para uma fé viva. Fé intelectual, sabe quem é? O apóstolo Paulo. Mas Paulo conhecia a Bíblia mais do que Pedro, mais do que João, mais do que Tiago, mais que o irmão de Jesus. Sabia mais, conhecia tudo, porque ele estudou com um homem naquela universidade lá. Eu também fizemos um curso lá, eu e o pastor Alexandre, Universidade de Gamaliel. Alexandre também foi lá, também fez lá. Universidade de Gamaliel. Gamaliel era o cara que explicava a Escritura. Foi o melhor, ele formou muitos fariseus estudando a Bíblia, o Antigo Testamento. Mas todo mundo achava que Jesus Cristo era um herege. Mas Paulo conhecia toda a Bíblia. Quando Paulo foi passando, andando de cavalo, ou de burrinho, ou de jumentinho, passando por ali, caiu do chão, pastor, mas tem que saber, não tem não que ser jumento, ser cavalo. Aí isso que eu não me preocupo com isso. Aí o que aconteceu? Ele recebeu o jogo assim, Paulo, por que me persegues? Ele conhecia a Bíblia, ele era intelectual, ele sabia que os anjos poderiam estar ali, ele sabia de tudo, ele lia a Bíblia, conhecia. Quem és tu, Senhor? Ele falou igual a Gideão. Gideão, quando também recebeu a visita de um anjo, ele ficou assustado. Quem és tu? Como que você pode dizer que eu sou um homem valente? Deus nos abandonou. As histórias que foram contadas do Egito, que nós fomos libertados do Egito, contou a Bíblia todinha para o anjo. O anjo tem gente que é assim. Aí ficou lá dizendo, contou a Bíblia toda e chegou assim, mas você é um homem valente assim mesmo. Eu que estou dizendo. Depois ele viu que era o Espírito Santo que estava conduzindo ele. Ele sabia da Bíblia, ele sabia que existia o anjo. Paulo sabia e falou, quem és tu, Senhor? Quando ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues, ele reconheceu. Ali ele recebeu a transformação. Não ali naquele momento. Ele seguiu a voz de Deus ali, que foi falado para ele, para ir na casa direita, na casa do Simão, curtidor, e lá encontrar um homem, um discípulo chamado Ananias, e impôs as mãos sobre ele, e o que caiu dos olhos dele? Escamas. Ele estava cego espiritualmente, cegueira espiritual. E quando ele enxergou, abriu os olhos, foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo. Saiu né, quando ele saiu de lá, ele estava lá com Alexandre, quando ele saiu ali na porta, ali já falando da casa de Ananias, ali fora ele já começou a pregar o Evangelho, porque ele já conhecia a Bíblia, e ele tomou conhecimento da fé. Fala assim, fé viva. Existe fé morta? Existe aquela fé lá juro, lá no julgamento, na audiência, juro, pela palavra de Deus. Mas que fé é essa? Bota a mão ali em cima. Tem outra fé também que é morta, que eu chamo de morta. Hoje Alexandre deu umas cacetadas aqui de, meu Deus do céu, depois eu vou conversar com ele, porque eu fico preocupado com quem ouve, hein? Que foi negócio de paninho cheiroso, paninho fedorento, paninho suador, tem paninho suado também, um monte de coisa. Ali, o que eu estava falando que eu esqueci, me lembra aí. A fé morta, né? A fé viva e a fé morta. A fé morta é isso. Aquele, por exemplo, tem gente que fica, sai de casa e fala, não vou sair de casa, pastor, sou um homem de Deus. Homem de Deus. Eu não saio de casa se eu não pegar aquela papelzinha, aquelas caixas de promessa. Tudo posso aquele me fortalece.
Só tem coisa boa ali. Você tem que ser a fé viva dentro de você. A palavra tem que estar dentro de você. Quando você é afrontado, quando você fica doente. Falar em ficar doente, eu não estou doente não, tá? Eu estou só passando uma fase só. Mas eu quero pedir a vocês orações. Quando eu falto à igreja, hoje à noite quase que eu faltei, né? Passei mal, mas vim, pedi a Deus direção e vim. Se eu faltar, vocês me conhecem. É que eu estava impossibilitado. Toda vez que eu faltar, é porque eu venho todos os cultos. Eu estava impossibilitado, estando impossibilitado. Só quero uma coisa de vocês. Não vou pedir para orar pelo Luiz, não. Orem pelo pastor de vocês. Aquele que traz aqui a palavra, o pastor Alexandre também, estou falando pastor, é na situação da minha cura, do meu milagre. Pastor, mas eu não está curado. Então, mas eu quero que você ore ainda a si mesmo. Bate na porta do trono. Amanhã eu vou estar fazendo um exame lá com a radioterapeuta, vou conversar e só tem uma notícia boa, né? Que as minhas plaquetas subiram. Não subiram. Não subiram igual um balão, não. Subiu, estava 52, passou para 53, de repente foi para 60 mil, de repente foi para 65 mil. Eu creio no poder da oração, amados. Então, por favor, até o final daí eu vou... O que Deus quer é sobrenatural. Igreja sobrenatural. Igreja que crê no poder de Deus, que crê na ação do Espírito Santo. Amém, queridos? O Espírito Santo se movimenta, é o movimento metodista. E o movimento metodista. Quero ler aqui outra passagem aqui, que existe. Olha só. Justificação pela fé e a certeza da salvação. O Espírito confirma ao coração o perdão de pecados. Romanos 8,16. Pode botar aqui, por favor. Romanos 8,16. A mensagem central de John Wesley é salvação pessoal e real pela fé. Pode ler aí, o Carlinhos, você que está aí perto, já botou? Lê aí, pega o microfone e lê. Glória a Deus. O Espírito Santo está sobre você. Daqui a pouquinho você vai cair no poder aí. Olha, lê. Amém? É o versículo 16, Romanos 8,16. O que diz? O Espírito nosso confirma com o Espírito Santo que somos? Amados, não é filho de Pelé, né? Tem muita gente que nasce é filho de Pelé, filho de presidente, filho de esses caras. Filho de Deus, amado, filho do Criador. É coisa além do limite, você não sabe, não tem noção. Eu não tenho noção disso. É coisa sobrenatural, é coisa maravilhosa, que Deus preparou um plano de salvação para você através dos filhos. Os filhos que vão morar na casa. Então nós temos que buscar isso, mas com toda força, né? O pastor Alexandre falou aqui sobre a questão de Davi, né? Que Davi, poxa, ele adulterou, ele ficou com medo tremendo. O Salmo 51, ele estava ali desesperado, pedindo, arrependido, dizendo: Deus, por favor. Aí tem aquele louvor que não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim, não retire de nós o teu espírito. Entendeu? Ele não queria de jeito nenhum perder o Espírito Santo, nós perdemos a salvação. E falando nisso também, outra coisa que eu quero falar da minha... O Alexandre tem me visitado lá em casa, ele me visita lá, quinta-feira ele foi, né? Levou lá um sanduíche para mim. Eu falei, não preciso não. E ele esteve lá, ele sabe tudinho, eu conto tudo para ele, não tem segredo nenhum com o pastor Alexandre. Qualquer coisa que perguntar para mim, ele sabe tudinho, que eu tenho aberto para ele tudo, minha vida todinha para ele. Para poder, todinha não, nem tudo, né? Lógico, mas tudo da igreja, tudo que eu te compartilho com ele. Para que a gente possa conduzir a igreja na bênção e na unidade, para que vocês também sejam unidos, unidos de alma, como Filipenses capítulo 2, versículo 4, 5, está dizendo lá. Então, amados, é importante nós entendermos que você é filho de Deus, que você é um herdeiro de Deus. A mensagem central de John Wesley, salvação pessoal e real, é pela fé, né?
outro passo dele, que ele fala de justificação. Quando fala de justificação, mas o que significa justificação que eu gosto de representar? Justificação, ela vem pelo seguinte: você foi culpado porque você nasceu do pecado, então você é pecador, né? Nós somos pecadores, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas como é feito isso? Jesus Cristo, ele veio como justiça de Deus. Por exemplo, antigamente se fazia, era o paracleto, né? Fazia um julgamento na pessoa, aí para julgar uma pessoa você botava um paracleto do lado, que é o Espírito Santo, que é Jesus. O paracleto ficava aqui e eu estava aqui. Aí o tribuna, vocês são a tribuna, vocês chegavam lá e iam me acusar. Aí quando eu botava aqui João, Francisco, alguém aqui, o pessoal não olhava para mim não, olhava para ele. Como assim? Olhava para ele e olhava nele e falava assim: poxa, o João é um cara íntegro, um cara sensacional, o cara nunca errou, nunca vi falhar, nunca vi coisa errada nele. Eu absolvo o Luiz, por causa do João. O que Jesus fez? Ele foi o paracleto. Ele entrou no teu lugar. Então, quando você é julgado, você é absolvido por causa do justo Jesus. Amém, queridos? Essa é a explicação de justificação. Ele justificou. Isso, dentro da lei de Israel, é legal. É uma coisa legal. Então, nós somos justificados pelo Cristo. Outra coisa que John Wesley fala é a santificação. Mas sem santificação ninguém verá o Senhor. O Espírito não apenas salva, mas santifica. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pode ler para mim, o Carlinho? 1 Tessalonicenses 4, 3. A busca pela perfeição cristã. Amar a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a você mesmo. A santidade prática foi incentivada por meio das classes e das bands de John Wesley. Ou seja, já leu aqui, pode ler? 1 Tessalonicenses 4, 3. Santificação, se abster da imoralidade, se abster da força da carne que tenta botar você, conduzir para o mal. E aqui nós estamos falando, amados, sobre a questão da busca da perfeição cristã. John Wesley tem até um livro, tem esse livro, Perfeição Cristã. Amar a Deus de todo o teu coração. Isso é fundamental. E o teu próximo você ama como você mesmo. O que você não quer para você, você não quer para o seu próximo. Santidade prática é incentivada por quê? Classes. John Wesley fez o tipo células. A melhor forma de você conduzir uma igreja, fazer uma igreja crescer, não é fazer esse culto grande. John Wesley começou isso fazendo, eu tenho um livro até que eu mostrei para o pessoal do discipulado, ele fazia classes pequenas, e essas classes pequenas, ele ensinava uma pessoa, a pessoa ensinava outra, e explicava tudo isso. E as pessoas eram mais entendidas, não só do conhecimento da fé, como também do conhecimento da fé viva. A fé que movimenta você, a fé que faz você crer no impossível, a fé que faz você, mesmo estando com câncer, estando todo, você sabe que Deus está no controle da sua vida. E isso não é mentira, não, isso é força sim da fé, que você sabe que a luta é grande, mas se Deus é contigo, Ele é, né? Até o pastor Alexandre falou hoje de manhã sobre maioria, não é a multidão que vai atrás de multidão não. Multidão é um perigo, você vai atrás, a Maria vai com as outras, são assim, não vai atrás da multidão. Eu costumo dizer, um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Jesus com Deus foi maioria. Venceu a morte. Ninguém vence a morte senão Jesus Cristo. Aleluia, dá uma glória a Deus, igreja, só um só. Santificação, testemunho e missão. O Espírito dá poder para testemunhar. Atos 1:8. Pode botar aí e ler para mim, o Carlinho. Atos 1:8. O Espírito dá poder, testemunho. Atos 1:8. John Wesley pregou ao ar livre, fundou sociedades, evangelizou nos campos, prisões, minas. O metodismo nasceu com movimento missionário e social, pregando e servindo. Pode ler.
e até em Itaipuaçu. Então, com certeza, amado, vocês, quando recebem o Espírito Santo, quando Deus faz, você tem uma missão dentro de você. Estou falando no discipulado, agora com o grupo discipulado, eu falei, o que faz você multiplicar? O que faz você multiplicar é o que está dentro de você. O multiplicador do seu é o Espírito Santo que está dentro de você. Amados, pensa bem, amados, essas pessoas que estão na rua não têm o Espírito Santo. E vocês têm. Se você tem o Espírito Santo, você tem muito valor, você tem muito mais conhecimento, você tem muito mais poder para poder chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, Deus vai fazer uma coisa diferente na sua vida. Você fala assim, sem saber. De repente ele vai chegar no dia seguinte, meu irmão, você falou que ia acontecer uma coisa, primeiro aconteceu. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Pastor, se eu não fizer isso, não aconteceu, eu vou chorar? Chora. Se quiser chorar, chora. Não aconteceu, não aconteceu. Mas você tem o poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Você será testemunha. Que aí você será testemunha. Amados, quando Paulo estava lá pregando o Evangelho, lá na meia-noite o garoto caiu no chão, um jovem, dormiu na janela. Tem que tomar um cuidado com isso, cuidado para não dormir na janela. Tem gente que dorme, mas aqui não tem janela. Por isso que eu não botei janela nenhuma aqui, para ninguém dormir na janela. Mas a igreja que a gente vai construir atrás vai ter janela. Aí eu já fico preocupado. Mas dormir na janela não significa isso, não. Dormir na janela significa que você está desatento. Está preocupado com, eu estou aqui, mas amanhã tem que pagar a conta. E os boletos, vão vencer amanhã. Ih, pastor, você me lembrou. Esquece disso, amado. Deixa o seu mal do amanhã. Jesus falou, deixa o mal para amanhã. Cada dia o seu mal, não faça isso em nome de Jesus. Você tem que se libertar de tudo aquilo que te prende, que tenta fazer você te desligar da palavra de Deus. Uma palavra que eu lanço aqui para você pode ser uma profecia para a sua vida toda. Pastor, mas você não é profeta? Não, não sou não. Quem é profeta? Azarias. Lembra, quarta-feira eu falei de Azarias. Profeta. Ele falou assim, ó, se você está com Deus, Deus estará contigo. Se você não está com Deus, Ele te deixará. Mas por quê, pastor? Ué, ele vai estar com quem está com ele. É injustiça. Você não quer ficar com ele, ele vai ficar. Como é que ele vai ficar? Aquele que está debaixo dos esconderijos do Altíssimo, descansa sobre a sombra do Onipotente, mas aquele que não quer descansar, não pode descansar. Deus quer fazer com que? Usar você, usar pelo poder do Espírito Santo, para você manifestar o poder. A multiplicação está dentro de você. Repete comigo, a multiplicação da igreja está dentro de mim. Por que multiplicou 3.000 pessoas quando Pedro pregou lá, lá no dia de Pentecostes? Multiplicou para 3.000 pessoas. Por quê? Porque Pedro falou do quê? De Joel. Nossa base de estudo aqui, desses 21 dias de oração, está no livro de Joel. Vocês viram? Eu passei para vocês todos os dias lá. Que você não deve rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração, aquecer o seu coração, receber de Deus essa unção especial do Espírito Santo, para que te faça um multiplicador, para que te faça um guerreiro, para que te faças vencedor em todas as batalhas que você tiver. Que aí você sabe que Deus está à frente, que você está debaixo da cobertura do Espírito Santo, você está debaixo dos esconderijos do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, você vai poder descansar, e Deus vai guardar, vai cercar você, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os livra. Mas quem não fica ligado, fica desligado, amado, vai perder, às vezes, uma palavra de Deus, que Deus lançou, que amanhã pode acontecer na sua vida, e você não sabe. Dá glória a Deus, igreja. Conclusão, o Espírito Santo ainda quer aquecer corações. O mesmo Espírito que avivou John Wesley e os metodistas do século XVIII está presente hoje. O avivamento começa com um coração rendido, que sejamos uma igreja com o coração aquecido, os pés no caminho da santidade e as mãos estendidas ao mundo. Tem um pastor que era meu discipulador. Ele gostava de falar sobre isso, né? Sejamos uma igreja com o coração aquecido e os pés no caminho da santidade. Como um trem. Andar no trilho do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus. O trilho é para você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se você falar, Deus, eu quero andar no trilho sempre, na santidade. Se alguma coisa tenta me desvirtuar do teu caminho, por favor, Senhor Deus, me joga no chão. Não, joga no chão não, pastor.
joga onde for quiser, não quero sair da presença de Deus. Amém ou não amém, queridos? Depois, amados, continuando aqui, o avivamento começa num coração rendido. Eu chamo de coração quebrantado. Se a pessoa vem para a igreja para questionar, para perguntar, para dizer, a palavra de hoje, a pessoa chega assim na igreja, tem que chegar na igreja e falar assim: Deus, fala comigo hoje. O Espírito Santo fala comigo no louvor, na oração, e toda hora do culto fala comigo: Jesus, eu quero estar um coração quebrantado para poder ouvir a tua voz e entender. Teve uma pessoa uma vez aqui na igreja, deu um testemunho há muito tempo. Pastor, você falou uma coisa lá? Eu falei: não falei isso não. Mas falou assim, pastor. Falou que eu fui lá no terreno, lá de casa, desenterrei e tinha um trabalho de feitiçaria. Eu falei: não falei isso não, não falei não. Mas ela escutou, que ela estava tão ligada no Espírito Santo, que ela escutou isso. Vai ver que foi um anjo que estava sentado do teu lado aí, Roberto. Aí fala com você. Deus, os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. O Espírito Santo está aqui, ele quer mover a igreja com o sobrenatural. Amados, eu fico imaginando quando aqueles cadáveres jogaram em cima de... Deus mandou falar isso hoje, ali no banco, Deus mandou falar, por isso que eu estou falando. Eu creio que Deus mandou, né? Deus me perdoa, se não falou, você me dá um cascudo depois. Jogou um defunto em cima dos ossos de Eliseu. O que tem os ossos de Eliseu para ressuscitar uma pessoa? Isso é apontando, sabe para quê? Para o poder de Deus lá no Pentecoste. Eu vou derramar esse Espírito sobre toda a carne. E outra coisa, amados, a unção é duradoura. Como assim, pastor? A unção é duradoura. Tanto que o corpo dele está fugindo ainda. Ah, pastor, não entendo assim não. Então você vai estudar, mas eu entendo assim. Como é que pode um osso ressuscitou um morto? Porque era um homem muito de Deus. E Deus, ele era meu, eu uso o osso dele, eu uso o olho dele, eu uso a perna dele, eu uso o braço dele, eu uso tudo dele. Eu aprendi e vivi assim. Quantas vezes eu olhava para uma pessoa, para olhar assim, a pessoa chorava na minha frente, ficava olhando. O que o pastor está olhando? Não sei porque que é não, mandou olhar, eu estou olhando. Eu olhando, está chorando. Um monte de lágrimas, daqui a pouquinho se ajoelha, eu quero Jesus. Vai entender alguma coisa? Seu olho é ungido, seu corpo é ungido. Se você está buscando a presença do Senhor, Deus derrama unção sobre a sua vida. Não é para fazer propaganda nem para vender, misericórdia. Como foi falado aqui hoje, não, mas a unção de Deus é para você usar da forma como Deus apraz. Deus usa o jumento até. Usou jumento, usou tantas outras. Usou até os porcos para jogar os demônios lá fora. Continuando, devemos cultivar uma espiritualidade que transforma vidas, não em palavras, mas em ações. É o que eu estou falando aqui. Transformar só em palavras? Não, transformar em ações. Quais são as ações? Qual é o seu testemunho? Não, pastor, é difícil, pastor, meu testemunho é difícil. Teve um lá, eu vejo uma pregação de um pastor, que ele, cara, toda vez eu mudo para o canal, quando ele chega ele está falando isso. Falando, misericórdia, muda esse canal aí. Toda hora ele fala isso. Vai ver que parece até que sou eu. O filho falava assim: mamãe, por que você não traz o papai para morar na igreja? Porque na igreja ele é santo a beça, mas em casa, misericórdia. Ah, meu Deus, eu fico ouvindo isso, cara. Meu Deus do céu. Estou falando com ninguém daqui não, tá? Olha, se a carapuça, não tem carapuça aqui também não. Não existe carapuça, não existe nada aqui. Por favor. Nem vou olhar para ninguém. Então, isso é uma coisa que teu testemunho é favorável. O teu testemunho é uma pregação da palavra de Deus. Estou dizendo que eu sou certo não, mano. Eu sou errado também. Eu também peço perdão. Davi matou Urias. Davi traiu Urias. Fez uma lambança tremenda. Mas tinha um coração arrependido. Foi lá, pediu perdão. Falou: seja o que Deus quiser. Mano. Teve uma vez que ele fez censo também. Ele foi contar o número do exército dele. Contou lá. 1, 2, 3, 4, 10 mil, 15 mil. Quanto que eu tenho no meu exército? Tá. Ah, é? Aí Deus chegou para ele e falou assim: só porque você fez isso... Escolhe um problema aí, vai cair praga na tua cidade, 70 mil pessoas vão morrer. Ele ficou doido, porque ele fez besteira, mas ele reconheceu. Ele foi lá e pagou, lá fez o sacrifício. Ele reconhece. A melhor coisa que tem é você reconhecer o seu erro. É uma coisa tremenda. Eu reconheço o meu erro.
É difícil, é difícil. Eu sou difícil, eu também sou difícil. Não só você, não, todo mundo. Mas o Espírito Santo é amor. Ele quer fazer diferença na sua vida para que você seja uma testemunha. Testemunha. Esse teatro, você foi lá? Testemunha. Foi ou não foi? Foi não, né? É um teatro que tem aí. Tá? Me chamaram, me convidaram. O pessoal do discipulado assistiu. Como é que é o nome? Aquele teatro. Então, quem souber lembra, fala. Nossa, pode assistir na internet. Tem um monte na internet, está aí, está gravado na internet. Né? É testemunha, mano. Testemunha é fundamental. Nosso culto, discipulado. Peraí, estou errado, me desculpa. Sua fé é apenas racional, ou também relacional e transformadora. Né? Sua fé não basta ser só racional, tem que ser relacional e transformadora. Ore pedindo a Deus, aquece meu coração, transforme a minha vida, envia-me com o poder. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito Santo, pois quero também ter um Pentecoste em minha vida hoje. Vamos nos colocar no altar do Senhor. Vou terminar aqui, amados. Deus quer batizar você no Espírito Santo. Pastor, eu já sou batizado, então vai renovar você, vai encher você. É por isso que nós estávamos louvando aqui no princípio. Eu vi a igreja aquecida, com o coração aberto. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Ministério do Louvor. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza que o Senhor preparou pessoas aqui para serem batizadas no Espírito Santo hoje. Um é o Fabiano. Fabiano vai ser batizado no Espírito Santo. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus, seja com o coração quebrantado. Pastor, você tem certeza? Tenho. Em nome de Jesus. Você vai ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer diferença na sua vida. O poder de Deus vai te batizar. Pastor, mas ele não é batizado nas águas. Chega de farisaísmo. Deus faz do jeito que Ele quiser. Ele quer batizar você no Espírito Santo. Quer te dar dons espirituais. Quer fazer você diferente. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. O homem que teve o poder de andar sobre
Talvez algumas pessoas aqui já foram batizadas com o Espírito Santo. Amém? Talvez existem pessoas aqui que estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, coloque a mão no seu coração para que o Senhor te renove. Pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo, então coloque a mão no seu coração também. Porque nós vamos clamar ao Senhor nesta noite, para que o Senhor derrame porção do teu Espírito sobre a tua vida, para que o Senhor renove a unção que já está com você, e para que o Senhor batize aqueles que não foram ainda batizados. Aleluia, Pai, no nome de Jesus, Senhor. A Deus, nesta noite, Senhor, em toda a 7ª região, todas as igrejas metodistas, Senhor, estão com um só coração, numa só canção. E que canção é essa? É a canção de adoração para Ti, Senhor, em uma só voz, Senhor. Ah, Deus, clamando pelo batismo com o Espírito Santo, clamando pelo renovo com o Espírito Santo. Uma só voz, Senhor, porque a igreja é uma só, Senhor, com um só coração, um só propósito. Tu vai cantar essa música. Senhor, é nesse mistério, Senhor, que a igreja metodista se encontra nesta noite. Uma só voz, um só coração. Começa a clamar: Deus, Senhor, me batiza. Senhor, renova. Renova, Senhor, batiza. Batiza, Senhor. Renova, Senhor. Senhor, a certeza da salvação, a certeza que o Senhor os ama. E eu quero te dizer nesta noite, amado e amada de Deus, Deus ama você. Deus ama você. Ele te ama, independente das circunstâncias. Ele ama você. E foi na noite de 24 de maio que John Wesley teve essa certeza. Quando o Espírito Santo tocou nele, ele sentiu seu coração aquecido. E ele teve a certeza do conforto, do consolo de Deus, que ele era um homem salvo. Receba essa palavra. Tenha certeza da salvação na sua vida. Permita que a chama no teu coração venha crescer, venha arder, para que você obtenha essa certeza
da salvação e do amor de Deus na tua vida. Isso é o Espírito Santo. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Fala assim: Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti o batismo com o Espírito Santo, que seja na Tua hora, que o Senhor já escolheu, no nome de Jesus. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, me dá unção dobrada do Teu Espírito, para que eu profetize, para que eu tenha visões, para que eu tenha sonhos, para que o derramar do Teu Espírito seja notório na minha vida, na vida da igreja, em todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, e que milagres venham acontecer através da minha vida. Faça de mim instrumento da Tua obra, para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Toma posse, amados. Toma posse desse poder de Deus que está sobre a sua vida. Não duvida do que foi orado. Tá? Creio somente bate-bate na boca. Você não foi? Você não aceitou? Seu. Faça isso, em nome de Jesus. Amém? Chama a irmã aqui. Coloque-se de pé, você que pode. Amém? Aleluia. Irmã. Cadê a irmã Dani? Está na salinha? Chama a irmã Dani para mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar pela vida do nosso querido pastor, da sua esposa. As nossas orações não podem parar. Os propósitos de Deus continuam. O Pentecoste agora é segunda, é terça, é quarta, é quinta, todos os dias. A experiência de Deus iniciou.
no Pentecoste. Ela continua até nos nossos dias. Amém? Ela continua nos nossos dias. Pentecostes não parou. A igreja, ela é viva. Amém? A igreja é dinâmica. Deus derramou naquele dia que Jesus falou lá com os apóstolos no grego. Está escrito lá o dunamis ou o dínamos. Isso é, que deu origem à palavra dinamite. Deus derramou a dinamite para explodir. Amém? Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Aleluia. A irmã Dani vai orar também, amém? Pedir para ela chamar a irmã Dani aqui. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, crendo no dínamos, Senhor, na dinamite que foi derramada, Senhor, sobre toda a carne, e nos nossos dias, Senhor, nós oramos, Senhor, pela vida do Teu Filho, Pai. Nós oramos, Senhor, que o Senhor continue fazendo a Tua obra na vida dele, Senhor. Promessas foram feitas, Senhor. Promessas foram feitas, Pai, na vida desse casal, Senhor. Que as promessas que o Senhor fez, todas elas venham se cumprir. Que o Senhor os leve para o centro da Tua vontade, Senhor. Porque o centro da Tua vontade é bom, Senhor. O centro da Tua vontade é o melhor. É agradável. Aleluia, Senhor. Por isso nós choramos, profetizando as Tuas promessas na vida desse casal, Senhor. E eu vou convidar a irmã Dani agora para orar pela vida, pela saúde do pastor Luiz Tavares, toda a igreja orando junto, e também pela vida da irmã Ana. Tá aí, essa companheira fiel. Lá no casamento, fala, né? É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é assim. Casamento é assim, né? Sim, é isso que fortalece, né? Glória a Deus por isso. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Senhor, nessa noite, queremos te entregar a vida do nosso pastor. Senhor, em nome de Jesus, eu já creio no milagre. Já creio, Pai, que o Senhor já está preparando algo maior do que Ele está pedindo a Ti, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai curando, Pai. Deus, vai restabelecendo, Senhor, cada órgão, Senhor, no seu lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que não venha ser as mãos dos médicos, sim as suas mãos, Pai. Curando e tratando, Pai. Cuida, Deus. Senhor, em nome de Jesus, fortalece ele, Senhor. Senhor, nós podemos ver a fé dele, Pai, crendo no milagre dele, Pai, mas eu creio que em nome de Jesus, Pai, o Senhor já está preparando algo melhor para o teu filho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fortalece ele, tira todo o peso, toda a dor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai fortalecendo, Pai. Senhor, vai entrando, Pai, nas correntes sanguíneas, Senhor, nos vasos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós cremos, Pai, na nossa vitória, Senhor, que a vitória dele é nossa também, Senhor, que nós somos um corpo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, seja com ele, Senhor, vai dando força, ânimo, Senhor, como ele mesmo fala, Senhor, que ele vai passando pela luta, mas vai te glorificando, Senhor, e nós estamos juntos glorificando, Senhor, porque eu creio nessa vitória, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, seja com a tia Ana, Senhor. Senhor, nós sabemos que quando uma casa está doente, todo mundo fica doente, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dá força a ela, Senhor. Renova as forças dela, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ela é a sua ajudadora, Senhor, sua esposa, Pai. Senhor, fortalece ela cada dia, Senhor. Senhor, que ela venha, Senhor, ver o impossível, Senhor, também, Pai. Ajuda ela, Senhor, ajuda as filhas, Senhor. Ajuda
toda a família, Senhor, e nos ajudas também, Senhor, porque nós como igreja estamos sofrendo também, Jesus, mas Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, fortalece, Jesus, cada dia, Pai. Senhor, eu já creio no milagre, eu creio, Pai, na cura, Pai. Senhor, em nome de Jesus, enche a sua filha, Pai, enche ela, Senhor, vai renovando, Senhor, a cada dia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai renovando, Pai. Senhor, já te peço, Pai, acreditando, Pai, no milagre. Senhor, Tu é bom, Pai, Tu é perfeito, Pai, nós vamos ver. Parece que é impossível, mas nós cremos no Deus do impossível, que faz tudo restabelecer, Pai. E nós vamos ter os grandes testemunhos aqui nesse lugar, Senhor. Eu creio, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós cremos no milagre e eu creio que já vai acontecer. Enquanto menos tempo, Senhor, o Senhor vai nos surpreender. O Senhor vai, Deus, abrir todas as portas. O Senhor vai, Deus, fazer tudo o que nós pedimos, nós cremos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, pela casa dele, Senhor, pelo carinho que ele tem conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.